Bom dia, gente. Vou fazer um vídeo hoje, curiosidades. Que coisa incrível, incrível mesmo, hein? Olha, pessoas que não estão mais entre nós, pessoas que já foram embora. Meu Deus do céu, deu 66 pessoas por baixo. Eu parei porque tem muito mais. Mas me veio na cabeça 66 pessoas que nos deixaram, então praticamente esquecidas, né? Esquecidas. Então, vamos lá, vai. Só para passar os 15 minutos, só. Hoje é rápido, né? Então vamos lá. Calbi Peixoto, tá esquecido, Calbi, tá esquecido. Nelson Gonçalves, tá esquecido também. Agostinho dos Santos, vocês lembram do Agostinho dos Santos, né? Foi um grande cantor. O Johnny Metz veio do. Johnny Metz cantou com ele. E o Johnny Metz não adorou ele. O Johnny Metz, ele faleceu num acidente de avião. O avião pegou fogo em terra, no chão. Agostinho dos Santos. Vocês lembram, né? Deve lembrar, sim. Maísa Matarazzo, a Maísa Matarazzo, ela foi infeliz, ela bateu numa pilastra de estrada com uma Brasília, eu tenho a foto da Brasília aí, eu tenho a foto dessa Brasília, colisão frontal numa mureta de estrada, uma Brasília igual a minha, azul, azul, calcinha chamava, a Maísa, bom, infeliz, né? Que infelicidade, né? Maísa Matarazzo, Ângela Maria está esquecida, todos eles, né? Ninguém comenta, né? Ninguém fala, estão esquecidos mesmo. Então, infelizmente, estão esquecidos. Isaura Garcia, lembra da Isaurinha Garcia? A Lolita Rodrigues, Walter Stewart, Durval de Souza, Costinha, Ayrton Rodrigues, Manuel da Nóbrega, Francisco Petrônio, Clara Nunes, Anselmo Duarte, Oscarito, Grande Otelo, Zé Trindade, Anquito, Zelone, Otelo Zelone, Ronald Golias, Consuelo Leandro, Renata Fronzi, Fernando Baleroni, Carlos Zara, Elis Regina, está esquecida, Elis Regina, que pecado, ninguém fala uma vela, acende uma vela para ela. Hebe Camargo, a nossa Hebe, divertiu tanto a gente, Hebe Camargo, e foi mesmo, né? Eu tenho um caso aí, ela era amiga de tinha uma loja de automóveis há muito tempo atrás, chamava, esqueci o nome dele, né? Ele deu um Camaro conversível para ela, a Hebe, tem uma passagem, eu não quero, é muito pessoal, né? É muito pessoal. O lavador da loja ouviu ela falar, né? Eu não quero comentar isso aí, né? Eu não quero, deixa para lá, deixa para lá. Hebe Camargo, Valdemar Seixi, sabe quem é? O Arrelia. E o sobrinho dele, Pimentinha, lembra do circo do Arrelia? É tão engraçado, de domingo depois do almoço, divertia a gente, cirquinho do Arrelia. O Barnabé, o José de Vasconcelos, o Ari Toledo, o Patropi, a Velha Surda, o Canarinho, Chico Xavier, Rolando Boldrin, tenho saudade dele, Rolando Boldrin, a Inesita Barroso. Uma vez eu comentei com o Rolando Boldrin no intervalo do espetáculo dele, estava para tomar um café e encontrei o Rolando Boldrin lá no café. Levianamente eu falei para ele, Boldrin, a Inesita apresentou o mesmo número teu. Ele falou, o quê? O mesmo número meu? E o maestro falou para mim, você arrumou uma encrenca entre os dois. Eu devia ter ficado quieto, é a língua que eu falo, a língua. Devia ter ficado quieto, ele ia descobrir, ele ia descobrir. O maestro falou para mim, o maestro, se arrumou uma encrenca entre os dois, eles discutiram. Eu devia ter ficado quieto, deixasse ele descobrir por ele, né? O Iototico, vocês lembram? Ele fazia escolinha, ele imitava 6, 7 alunos, ele fazia todos os alunos, o japonês, o caipira,
o meu Totico no rádio. O meu Totico no rádio. O Chacrinha, tá esquecido o Chacrinha. O Cassino do Chacrinha, né? O Bolinha, o Mazzaropi. O Mazzaropi tá, né? Quer dizer, o Mazzaropi ainda é um pouco fresco, né? Mas ninguém comenta, eu não vejo comentar, eu não sei se fica feio comentar, não interessa comentar. O Mazzaropi tem uma passagem, meu tio era amigo dele, meu tio era muito amigo dele, né? Do Jânio Quadro. O Mazzaropi, estou falando de perto outra vez, porque parece que o microfone de lapela não deu certo. Ela voltou voltou perto, porque eu não tenho. Bom, o Mazzaropi, eu vou contar um caso interessante. O Mazzaropi, ele foi fiscalizar num dos cinemas do meu tio o filme dele. O filme dele. Ele foi fiscalizar o filme que estava passando dele. Então, na porta do cinema, quando rasgava o ingresso, o bilheteiro, vocês lembram, né? O bilheteiro pegava o ingresso e rasgava. Meu tio não rasgava, punha na manga da camisa e voltava para a bilheteria. Aquela caixa de bilhete lá, a bilheteria era justamente para pagar os impostos. Meu tio voltava para vender, voltava na bilheteria outra vez e assim o gente punha na manga. Então, o Mazzaropi tinha um reloginho de mão. Era um reloginho pequeno de mão, parecia uma tomate, um tamanho de um tomate, vai. E o fiscal pegava assim, né? E marcava 1, 2, 3, 4, 5, né? E o Mazzaropi na porta do cinema, né? O Mazzaropi junto com o bilheteiro, o seu Silvio, era um italiano. O seu Silvio era um italiano, era uma graça, seu Silvio, ele era um baixinho italiano. Eu deixava ele maluco, viu? Com a farda dele, escondia o paletó. Ele não acha o paletó, foi teu sobrinho, foi teu sobrinho. Eu vou matar teu sobrinho, né? Então, o Silvio, o Mazzaropi do lado dele. O Silvio rasgava os bilhetes que entrava e o Mazzaropi do lado com o reloginho. E ele marcava a pessoa que entrava, né? Ele pegou e foi, em vez de ele ir no banheiro da gerência, ele foi no banheiro do público. Ele foi no banheiro do público e o cinema lotado. Ele estranhou, né? O cinema lotado e ele lá com 100 e poucas pessoas. Sua mãe tinha entrado mais de 600, né? Sabe o que meu tio fez? Ele foi reclamar pro meu tio. Zé, aqui, 160 pessoas, a casa tá lotada, embaixo e em cima, né? Sabe o que meu tio fez? Abriu a bilheteria do fundo. Danado, não? E pela frente entrava poucas pessoas. Eles entravam pelo fundo. Tinha um cara lá que falou: a bilheteria está no fundo. Pode ir lá no fundo. Danado, meu tio, não? Danado, meu tio. Então, o Patropi, a velha surda, o Canarinho, ele era veterinário, se não dentista, a velha surda, né? Um dos dois, a velha surda. Era engraçada a velha surda. O Canarinho, Chico Xavier, Rolando Boldrin, Inesita Barroso, meu Totico, Chacrinha, Bolinha, o Mazzaropi, Flávio Cavalcante. Lembra do Flávio Cavalcante? Um espetáculo, uma pessoa muito distinta, né? Inteligente. O Clodovil, é ele que levou a bofetada no posto. Eu não queria falar, mas aquela bofetada que ele levou na cara do posto de gasolina, por causa de manobra para tirar o carro da bomba, para o outro abastecer. Só dá marcha ré aí, aí o cara desceu, deu uma bofetada. Eu não falei nada, mas era o Clodovil, viu? Ele era balão cheio de ar, de vento. Clodovil, César de Alencar. Vocês conheceram o César de Alencar? Vicente Leporassi. Lembra do Vicente Leporassi? Homero Silva, lembra? A minha mãe alugava uma casa dele em Santos. Alugava e ia buscar lá. A casa do Homero Silva. Ele alugava uma casa em Santos para nós. William Furneaux, ele assobiava. William Furneaux. Jesse Valadão, Tony Tornado, Bibi Ferreira, muito inteligente a Bibi. A Bibi foi muito inteligente, uma mulher muito inteligente. A Bibi Ferreira tinha o pai dela, lembra? Procópio Ferreira. O Miltinho, lembra do Miltinho? É uma graça o Miltinho, umas músicas gostosas. O Wagner Montes,
a esposa Sônia Lima. São pessoas que não estão mais entre nós, estão esquecidas, né? Mas a gente lembra, olha, são 66 pessoas. O Gessé, eu já contei em outro vídeo, o Gessé veio fazer a vistoria comigo no Bradesco. A faxineira falou, Ulisses, sabe quem está aí? O Gessé, porque eles avisavam, né? Os cantores, os artistas entravam, eu já descia para fazer a vistoria. Eu já não esperar chamar, Ulisses, precisa descer que tem um aqui. Eu descia já, a faxineira me avisava. O Gessé, eu já contei isso aí. Ele veio de terno preto, cadete preto, muito simpático, né? Eu, Gessé, bom dia para um cadete GLS, 0 quilômetro, preto. Eu peguei e conversei com ele, né? Gessé, poxa vida, a minha mãe adora você, tá, muito obrigado, ela gosta de você. Papai, ele pegou e falou para mim, Ulisses, você não me segura muito que eu tenho uma viagem, eu tenho hora marcada, você não me segura muito, né? E até me senti culpado uns dias, né? Eu falei, puxa, será que fui eu? Aí peguei e fiz a vistoria dele, um cadete 0 quilômetro, né? 0 quilômetro, com nota fiscal. Foi fácil fazer, né? Era a vistoria prévia. Ele falou, Ulisses, você não me segura muito, que eu tenho uma viagem marcada, tenho um horário, eu tenho que voar. Não, segunda-feira a faxineira falou, Ulisses, sabe quem faleceu? O Gessé. Eu falei, como? Acidente de automóvel. Puxa, eu falei, será que fui eu que segurei ele demais? Ele correu. Depois eu soube que ele chinelava, ele gostava de correr mesmo, era pé fundo, igual aquele cantor que morreu com o Porsche lá nos Estados Unidos. Mesma coisa, o James Dean também, ele gostava de correr. Eles não sabiam andar devagar. Então depois eu me veio, falei, não, é ele mesmo, né? E me senti culpado do Gessé, né? Um cantor que agradou muito, agradou o Paulinho da Viola, o Blackout, o Cid Moreira, divertiu muito a gente, nossa, o Cid Moreira fazia o fantástico, né? Fantástico. O Garrincha e a Elza Soares, ele casou com a Elza Soares. A Elza Soares, ela morava numa favela. A Elza Soares era favelada. O Garrincha montou um restaurante no Rio de Janeiro. Levaram o restaurante do Garrincha, levaram à falência, porque a turma ia comer lá e não pagava nada. Ninguém pagava. Os jogadores, o Garrincha põe na conta. E foi à falência, coitado, o restaurante do Garrincha. Elza Soares, o nosso eterno Pelé. Não pode ficar esquecida essa gente. Eles não podem ficar esquecidos, né? Quem vai esquecer de Pelé? Quem vai esquecer? O Oswaldo Brandão, que era um técnico. Mário Travalini, que eu conheci o Mário Travalini, né? Ele me falou de resultado programado. Quieto, Ulisses, Palmeiras, quieto, Ulisses. Resultado já do juiz para cima, ele fala. Do juiz para baixo, não. Quieto, Ulisses, fecha o bico. É melhor ficar quieto, tá? Vocês já entenderam. Djalma Santos e Luciano do Vale, o Luciano, né? Luciano, engraçado que eu tinha um médico amigo meu que falava, né? A pessoa com pescoço largo, ele era cardiologista, né? Porque o paciente, logo quando entra no consultório, a gente faz uma análise da pessoa já, né? Ele falava para mim, em conversa no carro, pescoço largo tem propensão a infarte, pescoço largo, pescoço estreito não. Ele falava isso aí, ele era médico. Eu falei pro meu filho isso aí, sabe o que o doutor Francisco falou para mim? Pescoço largo, papapá. Quarta-feira morreu Luciano do Vale. E ele tinha pescoço largo. Os médicos sabem o que eu estou falando. Lembrando, por baixo, deu 66 pessoas. Olha, tem mais. Tem artistas, comediantes de novela, de teatro, de cinema, humoristas, comediantes, o Zé Trindade. Lembra do Zé Trindade? Era uma época gostosa, os filmes nacionais. Então,
não estão esquecidos. Eu não sei se eu estou errado, né? De querer ressuscitar o quê? Quem já morreu? Quem falou que eles morreram? Eles estão vivos aí em outra dimensão. Então, gente, tem país que eles têm memória, eles se confraternizam, né? Por exemplo, tem país aí, se eu não me engano, na Áustria, eles fazem homenagem às pessoas que foram embora. Ou essa semana vai ser de tal. Eu não lembro se é Áustria, Holanda. Aqui nós não tem ninguém. Teria que fazer, ou eu, por exemplo, ir na televisão e fazer, por exemplo, é, a semana dos cantores. Quem pode se esquecer de um Paulinho da Viola? Quem pode se esquecer de uma Elis Regina? Quem pode? Ninguém pode esquecer de uma Elis Regina, porque, gente, é coisa nossa. Então, tem países aí que faz isso aí. É a semana do papapá, então eles falam todas quem faleceu, né? Então, gente, é só isso hoje. Muito obrigado. Um bom dia para todos nós.